Ela nunca teve redes sociais. Nunca segurou um celular. Nunca falou com câmeras. Mas agora, por um pedido direto de Jesus, a irmã Helena rompe décadas de silêncio absoluto para entregar uma mensagem que não pode mais esperar. Meu nome é Regina Lima. Tenho 62 anos. E eu vivi os últimos 38 anos da minha vida em clausura total no convento das Carmelitas Descalças, em Aparecida, no interior de São Paulo. Por quase 4 décadas, o mundo exterior deixou de existir para mim. Não por imposição, não por fuga, mas por escolha consciente. Escolhi o silêncio quando o mundo escolhia o barulho. Escolhi a oração quando o mundo escolhia a pressa. Escolhi desaparecer para que Deus pudesse ser tudo. Muitos acham que a clausura é prisão, mas para mim sempre foi liberdade. Liberdade de não correr atrás do que passa. Liberdade de não viver escrava do urgente. Liberdade de viver apenas para o eterno. No dia 28 de novembro de 2025, durante a oração da madrugada, algo aconteceu que mudou tudo o que eu acreditava ser imutável. Meu coração simplesmente parou. Não houve aviso, não houve dor inicial, não houve tempo para reação. Em um instante eu estava ajoelhada. No seguinte, minha vida havia cessado. Fiquei clinicamente morta por 9 minutos. 9 minutos em que meu corpo permaneceu imóvel no chão frio da capela. 9 minutos sem pulso, sem respiração, sem qualquer sinal de vida. Mas a minha consciência não cessou. Enquanto as irmãs tentavam me reanimar, algo extraordinário acontecia. Eu não apaguei, eu despertei. Do outro lado, vivi algo que nenhuma leitura espiritual, nenhum livro de teologia, nenhuma vida de oração conseguiu me preparar completamente para experimentar. Jesus Cristo me confiou uma missão que jamais imaginei receber. Uma missão que exigiria que eu rompesse votos, silêncio e uma vida inteira de recolhimento. Avisar o povo brasileiro sobre 7 alimentos específicos que precisam ser armazenados antes de março de 2026. Não depois. Não quando sobrar dinheiro. Não quando o medo bater. Antes. Porque depois não haverá mais tempo. Se você está ouvindo isso agora, preciso que entenda uma coisa com clareza absoluta. Isso não é entretenimento, não é um relato curioso, não é uma história para ouvir enquanto faz outra coisa. É um alerta. E se você ficar comigo até o fim, vai compreender por que cada semana de adiamento pode custar vidas reais, não estatísticas, mas pessoas de carne e osso. Não vou usar linguagem suavizada. Não vou tornar essa mensagem confortável. O tempo acabou para delicadezas. Antes de continuar, preciso explicar quem eu sou, para que você entenda o peso de cada palavra que estou dizendo. Entrei para a vida religiosa em 1987, aos 24 anos. Não fugi de um trauma, não fugi de um relacionamento frustrado, não fugi do mundo por medo. Entrei porque o chamado foi claro demais para ignorar. Era uma convicção profunda, silenciosa e constante. Algo que não gritava, mas nunca se calava. Resistir a ela seria negar minha própria existência.
Desde então, vivi em clausura rigorosa. Isso significa que por quase 4 décadas nunca atravessei os muros do convento. Não estive presente em casamentos de familiares, não participei de funerais de pessoas que amava, não acompanhei o crescimento de sobrinhos, não vi o mundo mudar. Enquanto o mundo acelerava, eu permanecia. Minha vida foi feita de silêncio, oração manual, estudo das Escrituras e comunhão profunda com Deus. Acordávamos todos os dias às 4:30. Laudes. Missa. Trabalho até o meio-dia. Costura de paramentos, confecção de hóstias. Almoço simples, em absoluto silêncio, enquanto uma irmã lia textos espirituais. Mais oração à tarde. Vésperas ao entardecer. Completas antes das 9 horas. Todos os dias, sem exceção. Sem televisão, sem internet, sem rádio. Nosso único contato com o exterior eram cartas raras, lidas pela Madre Superiora e visitas ocasionais, sempre separadas por grades. Para o mundo, éramos invisíveis. E eu amava essa vida. Amava o silêncio que permitia ouvir Deus sem interferência. Amava a rotina que libertava a mente do supérfluo. Nunca nem por um instante questionei minha vocação. Até aquela manhã. Acordei com o sino às 4:25. 5 minutos depois, já estava ajoelhada na capela fria. Velas tremulavam suavemente. O cheiro de incenso ainda pairava no ar. Tudo parecia exatamente como sempre foi. Cantávamos os salmos quando senti algo estranho. Não foi dor, foi uma pressão súbita no peito, como se algo pesado estivesse sendo colocado sobre meu coração. Minha respiração falhou, minha voz ficou fraca. Tentei continuar cantando. Não consegui. Minha visão começou a se fechar, como um túnel escuro se estreitando. O chão de pedra se aproximou lentamente. Ouvi vozes distantes, gritos abafados. E então, tudo ficou completamente escuro. Mas a escuridão durou pouco. De repente, eu estava acima do meu corpo. Via as irmãs ajoelhadas, via tentativas desesperadas de reanimação, via meu corpo imóvel no chão da capela. E pensei com clareza absoluta, sem medo, sem confusão. Estou morta. Não senti pânico, não senti desespero. Senti paz. Uma paz profunda, firme, inabalável. Passei a vida inteira me preparando para este encontro. E então fui atraída por algo impossível de explicar. Não me movia, era movida. O mundo desapareceu, o convento desapareceu. A matéria perdeu sentido. E me vi imersa em uma luz viva. Não era luz como conhecemos, era consciência, era amor, era conhecimento. Não iluminava de fora para dentro, ela me atravessava. E então, Jesus estava ali. Não como nas pinturas, não como imaginei. Mais real do que qualquer coisa que já toquei. A sua presença era tão intensa que tudo em mim se curvou espontaneamente. Helena, ele disse. Ouvir meu nome em sua voz foi como música eterna atravessando minha alma. Minha filha amada. Eu chorei. Não de tristeza, mas de alegria absoluta. E então ele disse algo que mudou tudo. Você não veio para ficar. Meu tempo na terra
ainda não havia terminado. Havia uma missão, urgente. Uma missão que exigiria que eu rompesse votos, silêncio e uma vida inteira de recolhimento. Avisar o povo brasileiro sobre 7 alimentos específicos que precisam ser armazenados antes de março de 2026. E então ele disse: ainda há tempo, pouco tempo, mas há. E começou a me mostrar 7 alimentos. Não símbolos, não metáforas. Alimentos reais, concretos, possíveis. O primeiro, arroz, base da sobrevivência. 30 quilos por pessoa. O segundo, feijão e leguminosas. Proteína completa quando combinadas. 25 quilos por pessoa. O terceiro, macarrão. Eficiência energética. 15 quilos. O quarto, carne seca. Nutrientes essenciais. 8 quilos. O quinto, biscoito seco. Sem necessidade de cozimento. 10 quilos. O sexto, mel. Alimento e remédio. 5 quilos. E o sétimo, o mais crítico, sal. 20 quilos por pessoa. Ele explicou que o sal seria moeda, medicamento, preservação. Sem ele, nada sobreviveria. Então Jesus disse: agora volte e fale. E senti um puxão. Voltei ao corpo com dor, ar entrando à força nos pulmões. Ouvi vozes. Ela voltou. Meu coração havia parado por 9 minutos. Quando acordei, só consegui dizer: preciso falar. E falei. Quebrei a clausura. Saí do convento. Aprendi a usar tecnologia. Não por desejo pessoal, não por curiosidade, mas porque cada dia perdido custaria vidas. Hoje falo com você. Você pode ignorar, pode rir, pode desacreditar. Mas se eu estiver certa e você não se preparar, o custo será alto demais. Prepare-se. Não por medo, mas por sabedoria. Como José no Egito, como a formiga nas Escrituras. Este aviso não é para gerar pânico, é para gerar ação. Março de 2026 se aproxima. E quando chegar, não haverá tempo para arrependimento logístico. Que você esteja preparado. E que quando outros passarem necessidade, você possa ser provisão. Esse é o motivo pelo qual voltei. Essa é a missão que recebi.